Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, que a paz, o amor, que a verdade esteja com vocês. Eu volto para vocês, neste espaço. Eu não tenho, hoje, tanta coisa a lhes dizer além de, antes, estar presente com vocês para, se isso for possível, responder aos seus questionamentos concernentes ao que se vive, ao que vocês vivem, permitindo assim a um maior número aproximar-se do que se vive e será vivido em relação ao conjunto da revelação, ao conjunto do acesso à verdade e ao coração. Bem-amadas sementes de estrelas, eu os escuto. Questão: o que representa o dia de 17 de dezembro? Bem-amado, 17 de dezembro é simplesmente uma reunião especial, como cada dia, com a luz. Nesse dia, esta luz será mais especificamente elevada e transmitida pelo Arcanjo Miguel, associado ao Logos Solar, Cristo, vindo, se tal for sua oportunidade, sua vibração e seu abandono para viver a efusão micaélica, no nível de seu coração, permitindo-lhes então, para aqueles de vocês sobre esta terra que a acolherem, receber o fogo de Miguel. Fogo celeste, fogo da purificação, fogo que permite vibrar em outra oitava o fogo do coração, realizando a promessa da triunidade, penetrando no seu coração, despertando e acordando para fazê-los percorrer os caminhos da graça e da alegria. O fogo micaélico apresenta diferentes aspectos. Um desses aspectos, no nível do ser humano, é materializar a promessa da fonte e o juramento da fonte de encontrar sua eternidade, aqui mesmo, de transmutar esta matéria e conduzi-la à sua realização, além da falsificação, além da densidade fechada, de conduzir então o seu corpo e seu espírito e o conjunto desse sistema solar à sua dimensão da eternidade. Alguns personagens, tendo colocado seus passos sobre esta terra, em todos os tempos, puderam se beneficiar, a título individual e particular, desse tipo de vibração do Arcanjo Miguel, conferido acesso à multidimensionalidade e conferido também a fusão real com Cristo, e com sua essência e seu princípio. Miguel traz a espada da verdade, Cristo também traz a espada da verdade. Esta espada é uma espada que corta a ilusão, que corta o que deve ser cortado e prepara o ser para viver suas núpcias galácticas, o retorno aos mundos unificados, permitindo-lhe encontrar a liberdade e o que ele é, inteiramente. Aí está o que representa, nós esperamos, para muitos de vocês sobre esta terra, esse dia especial. E eu os lembro também de que cada dia, cada instante, cada sopro é especial durante este período, porque cada um de vocês é levado a viver e a manifestar a vibração da unidade, da luz vibral, fazendo-os encontrar o amor e a verdade, a alegria e a paz. Esta intervenção inscreve-se na sequência lógica do que realizou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, o conclave arcangélico, nesse sistema solar, pela graça de sua presença e pela graça do trabalho de vocês para vocês, também. Ele sela assim, também, nesse dia, de maneira ainda mais marcante, a presença de Cristo no fogo do éter e no fogo da terra. Questão: fazer amor é compatível com o fato de ir para a unidade? Bem-amada, a liberdade do coração confere a liberdade de ação, e a responsabilidade de ação. Não há privação que floresça o coração e o corpo. Em meio à unidade e à vibração da unidade, os atos, os comportamentos, as ações, quaisquer que sejam, vão então se expressar pela própria ação da graça e da unidade em sua vida. Obviamente, o que é chamado, em sua dimensão e em sua carne, de fusão sexual ou de ato sexual, é uma forma, e assim foi denominada com justa razão, de pequena morte. Alguns seres, vivendo o despertar das três lareiras, não podem mais, simplesmente, fundir-se por esse princípio ou realizar o que vocês chamam de orgasmo. Outros podem realizá-lo, mas convém aceitar e compreender que, a partir do momento em que as três lareiras estiverem abertas, toda a energia que se derramava, antes, para a parte inferior, para a extremidade do corpo, refletindo-se por um orgasmo, subiu hoje até o nível do coração.
Dessa maneira, então, de acordo com a qualidade de seu próprio coração, de acordo com a qualidade de sua própria unidade, o desejo pode ser transmutado ou então o ser reforçado. Tudo depende do que ele irá manifestar no nível de sua vida e no nível de seu corpo. A relação íntima é liberdade e liberação, ou ela se torna confinamento de um ou do outro? Isso se expressa pelas percepções de seu próprio corpo e de seu templo interior. Existiram, de todos os tempos, tanto nesta dimensão falsificada como nos mundos não falsificados, possibilidades de viver as alquimias e os retornos à unidade pela via sexual. Hoje, nada disso é mais necessário, nem vital. Do mesmo modo que, no nível de seus comportamentos, de suas ações e de seus atos, uma série de coisas que eram cotidianas e comuns não têm mais razão de ser, simplesmente porque a necessidade ou o desejo desaparece. A alegria não é nem prazer, nem desejo. A alegria é um estado de saciedade total e permanente, independentemente de qualquer ressonância exterior, seja ela alimentar, sexual ou outra. Existe, de fato, na vibração do coração, um estado de completitude fazendo com que, frente ao que você é, em verdade, não possa existir qualquer insuficiência. Assim, se a sexualidade não for o fato de preencher uma insuficiência, se ela não refletir então uma periculosidade devido mesmo às subidas da Kundalini, então, não se prive de nada, porque qualquer privação, definitivamente, fecha o coração. Mas convém também aceitar e integrar que o ser que chega à plenitude do si e que toca as portas do estado de ser não pode mais conceber qualquer relação sexual com ninguém, porque esta alma, naquele momento, vive um estado de orgasmo ou de êxtase permanente. Nessas condições, a relação sexual, mesmo a mais pura e a mais completa, faria nesse caso, e exclusivamente nesse caso, abaixar os níveis de consciência, pois recorre ao centro inferior cuja finalidade é, quer se queira ou não, prazer ou reprodução. A alegria está além do prazer. A alegria é uma graça, uma unidade, uma graça, mesmo se alguns seres puderam, em determinados momentos de suas vidas, experimentar estados de fusão, mesmo no nível cardíaco, pela sexualidade. Seu retorno à unidade passa pela ativação de sua androgenia primordial. Esta androgenia, a princípio, vem modificar suficientemente os comportamentos inscritos em seu cérebro para, literalmente, liberar uma série de injunções vitais ou instintivas ligadas tanto à sexualidade como à alimentação ou à necessidade do outro. Pois, quando vocês estão unificados, quando o coração está inteiramente na fase em que ele atinge o estado de samadhi, permitindo a paz suprema, naquele momento, há um estado de completitude. Não há mais qualquer falta, nem qualquer desejo de nada. Assim, portanto, se essa necessidade ou esse desejo estiver presente, então, não resista a ele, porque ele aparecerá, necessariamente. A unidade não força, a unidade se estabelece em sua própria realidade e vem dissolver, pouco a pouco, os apegos, sejam quais forem, os condicionamentos, sejam quais forem e, por vezes, as necessidades imperiosas existentes em alguns comportamentos. Mas essa transmutação se estabelece progressivamente e à medida que vocês penetram no espaço sagrado de seu coração, sem qualquer dificuldade, com facilidade, como uma evidência que não é nem limitada, nem mesmo sugerida pela personalidade ou pela alma, pois isso se torna evidência. Questão: sentir, ao mesmo tempo, os batimentos cardíacos e as vibrações do coração, indica que o fogo do coração não chegou? Bem-amada, ele chegou inteiramente a partir do momento em que a pulsação cardíaca é substituída, como lhes explicou Sri Aurobindo, pela respiração do coração, que é uma verdade. Naquele momento, a imersão na respiração do coração permite, como lhes foi dito, realizar os vitos da consciência e penetrar diretamente no que é denominado o Mahasamadhi ou a morada da paz suprema. 2. Questão: qual é o efeito desses movimentos vibratórios no metabolismo? Bem-amada, é profundamente diferente, de acordo com a natureza e a estrutura de cada corpo físico, em ressonância com as linhagens e, de maneira mais precisa, com sua constituição, referente à proporção relativa dos elementos.
De acordo com sua proporção predominante, de fogo, de terra, de ar ou de água, você vai manifestar modificações fisiológicas e metabólicas que lhe são próprias. Assim, eu não posso definir todas as modificações que podem existir em função dos elementos dominantes ou restringidos. Elas são, entretanto, reais para cada um, conduzindo a uma iluminação interior de suas próprias células, conduzindo ao desaparecimento de qualquer doença e de qualquer problema. Esse é o efeito, eu diria mecânico, da luz vibral em vocês em suas estruturas. Questão: quando eu levo minha consciência ao coração, tenho uma sensação de espiral descendente. Bem-amado, isso corresponde inteiramente à sua própria penetração em seu espaço cardíaco, podendo se expressar por uma perda de indicadores espaciais ou temporais, podendo se expressar, para a consciência, na luz, por um sentimento de queda ou de elevação, mas que, de qualquer modo, irá refletir a mesma realidade que é o acesso ao estado de ser. Há, portanto, apenas que se imergir e se dissolver no movimento ou na ausência de movimento que aparece naquele momento. Questão: por que os sintomas ligados à ativação dos novos corpos não são dados com precisão? Bem-amada, é capital que cada um viva sua experiência, seu sentir e suas próprias vibrações que, obviamente, são comuns ao conjunto dos seres que realizaram e viveram esta abertura. Isso não foi comunicado por uma razão extremamente específica, para que, justamente, quando a hora chegar, a divulgação disso permita confrontá-los com sua própria verdade vivida, onde o questionamento do mental predominou. O importante é, justamente, não a compreensão dessa vivência, mesmo se isso puder perfeitamente se exprimir através do que vocês denominam circuitos energéticos ou circuitos de consciência, pois, de fato, a energia é consciência em meio aos mundos unificados. Nós, portanto, os deixamos viver alguns processos sem descrevê-los uns e outros, a fim de lhes permitir vivê-los sem tomada de partido e sem qualquer interferência de seu mental. Quando chegar a hora, nós lhes daremos o conjunto desses sinais, o conjunto desses cortejos de sintomas, correspondentes às novas habilidades espirituais. Isso será realizado, se o tempo permitir, por um amigo, precisamente durante seu primeiro trimestre do próximo ano. Questão: o que significa dar a paz? Não é aí uma ação do mental? Bem-amado, justamente, aqueles que não vivem a consciência unificada irão permanecer no nível do mental e irão se aperceber, por eles mesmos, de que o que eles geram não é a paz. Aquele que dá a paz, pela vibração e pela consciência, vai viver a paz, toda a diferença está aí. Questão: tem-se necessidade de dizer eu dou a paz ou a paz emana sozinha? Bem-amado, se um amigo lhes disse e os convidou para dar a paz e dizê-lo, é que o verbo criador é ativado por aqueles que, em todo caso, vivem a vibração unitária. Assim, portanto, pronunciar esta frase implica necessariamente que a energia a acompanha, o que não é o caso para aqueles que não vivem isso. Questão: convém prosseguir as atividades artísticas nesse momento? Bem-amado, é preciso seguir plenamente o que os leva para a paz, a fluidez e a unidade. Para alguns, poderá ser nada a fazer, para outros, talvez fazer coisas completamente triviais e comuns. Vão para o que, em suas atividades, aumenta sua paz, sua alegria e sua fluidez. Não há outra regra senão seguir o que dita o coração, a fim de estar em ressonância e em sintonia com ele. Para cada ser humano é diferente. Alguns têm necessidade e sentem esse impulso para esta ou aquela coisa, outros, enfim, têm impulsos totalmente opostos. Lembrem-se de que a vibração de seu coração lhes permite saber e sentir o que é certo e bom para vocês. Se vocês forem no sentido do coração, o coração vibra. Se vocês se afastarem do coração, o coração não vibra mais. Para aqueles de vocês que, por enquanto, não teriam acesso inteiramente à vibração da coroa radiante do coração, ao chakra do coração ou à nova triunidade ou nova aliança, vocês podem também confiar, antes de qualquer coisa, não nas emoções, não nos mecanismos mentais, mas na vibração que vocês vivem naquele momento.
Coloquem claramente suas escolhas e escutem o que lhes diz a inteligência da luz, seja qual for a lareira que estiver aberta em vocês. Isso vai permitir estarem sempre em sintonia com sua própria unidade, pois apenas isso é importante. Questão: em alguns povos, a paz é desejada através de diversas saudações. Existe, para nós, ocidentais, uma forma discreta de contato com o outro incluindo esta noção de paz. Bem-amado, a consciência e a vibração seguem doravante as palavras. Deem a paz com esta frase, sem qualquer gesto, mesmo existindo gestos que acompanham esta paz, denominada, eu creio, e dada aqui mesmo, a saudação de Orion. Agora, emitir o pensamento de paz e dar a paz na vibração de seu coração e de sua unidade confere realmente a paz, em vocês e fora de vocês. Não há nada além disso para realizar. O que há de absurdo em dizer a alguém, eu lhe dou minha paz ou eu lhe dou a paz? Questão: a recitação de orações ou de mantras ainda é relevante? Bem-amado, o que está em vigor é o que abre seu coração. É relevante o que o faz vibrar, é relevante o que o põe na alegria, é relevante o que o põe na paz. Compreenda efetivamente o que, além das egrégoras constitutivas do que vocês chamam de mantras ou orações, seu estado interior predomina sobre a repetição ou sobre a oração. Dessa maneira, então, vocês podem obter o mesmo estado vibratório por um mantra ou por uma oração, mesmo pertencendo a algo que não é da unidade, pois, se vocês estiverem na unidade, naquele momento, seus propósitos estarão bem além das palavras pronunciadas e da própria ressonância em uma língua sagrada, por exemplo, do que significa um mantra. Vocês terão transcendido e excedido o próprio significado dessa oração ou desse mantra. Assim, portanto, se, para vocês, for útil recitar tal frase ou tal palavra ou tal oração e se isso lhes abrir o coração, então, faça-o sem qualquer escrúpulo, pois sua vibração, a luz vibral, é agora mais importante do que os condicionamentos que existiram neste planeta. Dessa maneira, então, imaginemos mesmo que vocês tenham prazer em repetir um mantra ou uma oração pertencente a um mundo falsificado. Vocês vão levar, a esta oração falsificada, a luz vibral. Por conseguinte, vocês não vão mais alimentar os reservatórios de forças opostas, mas, efetivamente, transcender esses reservatórios de força. Mas, ainda uma vez, isso não é um mecanismo intelectual ou mental, mas, bem mais, vocês deverão seguir o resultado vibratório de seu ato, de sua ação ou de seus comportamentos, quaisquer que sejam. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amados filhos da lei do eu vou lhes dar, eu também, minha paz e a paz. Então, agora, eu lhes dou minha paz e eu lhes dou a paz. Até breve. Efusão de energia. Aos 3 dimensões, 5 de dezembro de 2010. Mensagem atemporal.